Bom, então, bom dia. Fiquei até com vergonha agora, depois dessa apresentação, né? Nem sabia que eu fazia tanta coisa assim. É um prazer, né? É uma honra mesmo. Eu assisti o SIG de cuidado farmacêutico quando eu era aluna de pós-graduação. Sempre acompanhei, sempre gostei. E agora apresentar né? Compartilhar minha experiência por meio do SIG, para mim é um verdadeiro prazer. Esse assunto ele não é um assunto de farmacêutico, né? Ele não é um assunto exclusivo de farmacêutico, e talvez por isso mesmo eu goste tanto. Eu gosto de ações, intervenções, de estudos que não fiquem só focados em uma prática, né? Em uma profissão. Apesar de gostar de ser farmacêutica, eu amo ser farmacêutica, de ter trabalhado como farmacêutica em unidade básica de saúde e de saber da necessidade da gente reforçar o estudo farmacêutico, eu acho que ele só vai ser reforçado quando a gente trabalhar em conjunto com as outras profissões. Então, eu acabo sempre indo para áreas, né, que tem essa tendência de atuação multi ou interdisciplinar, né, ou interprofissional, e eu gosto muito. Então, vou falar um pouco, eu montei a apresentação de uma forma onde eu quebro esse título e vou passando, né, por todos esses conceitos e por que eu vim trabalhar com isso. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho do porquê que me chamaram para falar disso, né? Então, a gente inicia falando de conflitos de interesse, e esse é um slide comum nas minhas aulas, mas isso não é verdade para a aula de hoje. Então, hoje eu tenho, sim, alguns conflitos de interesse. Entre eles, falar de um assunto que eu gosto muito, né, que eu trabalho, e falar de projetos que eu fiz ou estou fazendo no momento. Então, é óbvio que a gente acaba puxando a sardinha para o nosso lado, ainda que a gente não queira, mesmo sem querer. Bom, então, a Karine já falou, né? Eu coordeno um grupo de pesquisa que trabalha com esse tema. Para vocês saberem mais, tem o site está sendo reformulado para ficar mais bonito, mas dá para consultar. E eu sou professora do curso de farmácia da Unifesp, né? Desde 2015. Mas antes de 2015, eu atuei como farmacêutica em uma unidade básica de saúde aqui em São Paulo. Fiquei pensando se eu trazia uma foto da época, mas o Facebook me lembrou ontem dessa figurinha que eu tinha postado há 8 anos, e aí eu achei uma boa forma de trazer essa experiência. Então, assim, eu entrei para trabalhar em uma unidade básica de saúde aqui em São Paulo, uma unidade básica de saúde que nunca tinha tido um farmacêutico, em 2007, durante o período que eu também fazia o doutorado. Eu não fiz mestrado, eu fiz doutorado direto, então eu era recém-formada, né? Tinha 1 ano e meio de formada, estava entrando em um lugar onde as pessoas não sabiam o que o farmacêutico fazia, um território, né, bem desconhecido também para mim, e ao mesmo tempo fazia o doutorado e algumas coisas me inquietavam. Bom, uma das coisas que mais me inquietavam era ver a distância enorme que tinha entre o que eu estudava durante a pós-graduação, estudava nas aulas, estudava nos textos, e o que acontecia na minha prática diária. Inclusive, a distância enorme de possibilidades de intervenção, já que eu lia muitos textos em outros idiomas, principalmente o inglês e espanhol, e quando eu tentava trazer algum texto desse para a UBS, óbvio que tinha uma resistência enorme, né? E mesmo textos em português, dependendo da linguagem, dependendo do assunto,
né, não eram bem aceitos, e eu não estou falando só pelos profissionais de saúde de nível superior, mas também pelos técnicos que trabalhavam comigo na farmácia. Então, todo o material que eu tinha disponível, né, que eu tinha contato na pós-graduação, de alguma forma tinha que ser traduzido, né, adaptado para o contexto da minha unidade básica de saúde, se eu quisesse tentar implementar alguma daquelas intervenções. Então, isso tudo era sempre motivo de inquietação. Então, quando eu saio da UBS e começo a trabalhar como professora, como docente, né, primeiro em uma universidade privada e depois na pública, eu sempre procurei formas de tentar sanar, né, essa distância. E com isso eu fui sempre tentando montar projetos que fizessem sentido, né, dentro desse contexto. Quando eu comecei o pós-doutorado, então, eu tinha um plano de fazer um pós-doutorado, tinha uma professora já em vista que a gente discutia. Essa professora, eu acabei me tornando amiga dela, que é a professora Nicolina, né, hoje aposentada da Faculdade de Saúde Pública da USP. A gente sempre brincou que eu só faria o pós-doutorado quando tivesse um assunto que me empolgasse muito. E aí os assuntos foram surgindo, e um dos assuntos que me chamou a atenção foi a parte sobre diretrizes clínicas, porque eu vi essa possibilidade de tradução do conhecimento, né? E pensei em como trazer isso para a prática da atenção primária, já que eu tinha sido farmacêutica na atenção primária e gostava muito dessa área. Então, eu vou contar um pouco dos resultados desse projeto de pós-doutorado, mas hoje o projeto que eu tenho em andamento, ele é consequência de toda essa história, né? Então, hoje a gente tem um projeto em andamento que reúne algumas das coisas que eu tive contato durante a vida e que eu gosto muito. Então, reúne parceiros da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, na parte de atenção básica, do COSEM São Paulo, né, do Conselho de Secretários Municipais, então eles são parceiros no projeto, o projeto é um PPSUS. A área de saúde baseada em evidências, como a Karine falou, eu coordeno o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde da Unifesp, né, no campus de Adema, né, ligado ao curso de farmácia. A clínica, que sempre foi uma área que eu atuei, que eu tenho paixão. Eu sempre adorei tecnologia e sempre fiquei procurando formas de fazer com que a tecnologia aproximasse, né, esses conteúdos dos outros profissionais, então eu sempre quis trabalhar com essa área. E os cursos à distância, nesse caso, eu fiz parceria com o UnaSUS, então no projeto está previsto, né, a adaptação de diretrizes clínicas, torná-las disponíveis para consulta de uma forma fácil, né, e rápida por meio de um aplicativo. Então, nós temos professores do campus de São José dos Campos, da Unifesp, vinculados a esse projeto, né, e um curso EAD com base nos achados, né, com base no conteúdo dessas diretrizes clínicas, voltado para profissionais de saúde da atenção básica, né, e aí vai ser aberto para quem quiser participar. Então, esse é o projeto em andamento hoje, que prevê, né, então, gerar conteúdo por meio da identificação de diretrizes, seleção, comparação das recomendações, preparar para adaptação, fazer a adaptação propriamente dita e usar o conteúdo complementar, principalmente sobre medicamentos, já que eu sou farmacêutica, e disseminar isso, né, por meio do aplicativo, do curso no UnaSUS e por meio de oficinas em todo o estado de São Paulo. Então, isso é o que está previsto. E eu vou passar um pouco por algumas dessas etapas aqui para vocês entenderem melhor o projeto e como, de alguma forma, vocês poderiam, né, aproveitar parte do que eu estou falando no contexto local de vocês, né, no dia a dia de vocês. Então, esse é o projeto. Enquanto esse projeto estava sendo idealizado e
avaliado pela agência de fomento que acabou financiando o projeto, a gente já resolveu usar parte, né, dos resultados que tínhamos em um projeto em Diadema, né? Esse projeto também prevê adaptação de diretrizes, é para acontecer esse ano a adaptação de diretrizes, mas no ano passado nós já fizemos uma iniciativa na cidade, né? Então, de março a novembro, nós fizemos reuniões mensais, né? Que a gente chamou de rodas de conversa, em Diadema, que é onde a gente tem o curso de farmácia, né, da Unifesp. Então, foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Diadema. E essas rodas de conversa, nessas rodas de conversa, eu apresentava os resultados de comparação de recomendações de diretrizes e discutia com os profissionais, não só farmacêuticos, né, vários profissionais da atenção básica. Então, aqui a gente tem o número de participantes em cada uma dessas conversas, né, só não está o resultado de novembro, mas a gente conseguiu, né, um mínimo de 40 pessoas. A gente sabe que tirar as pessoas da unidade básica de saúde para capacitação é sempre um dilema, é sempre muito complicado. A gente ficou muito feliz porque durante todo o ano a gente conseguiu manter o nível de interesse, né? Então, muitas vezes a gente teve o mesmo profissional acompanhando vários desses eventos, então isso nos deixou bastante felizes, né? E uma coisa que também chamou a atenção foi que a gente tinha farmacêuticos, tinha enfermeiros, né, em número variado, dependendo da roda, e a gente sempre teve um número expressivo de médicos de família participando dessa roda. Então, a proporção, né, do número, a proporção entre os participantes de médicos de família sempre foi expressiva, e isso nos deixou bastante contentes, porque a gente sabe da dificuldade, né, de tirar principalmente o médico da UBS para participar de capacitação, e mesmo da vontade desse profissional, muitas vezes, participar de capacitação. É importante dizer que essas rodas eram efetivamente de conversa. Então, o que elas tinham de mais interessante? O mais interessante é que nós tínhamos, junto, no mesmo espaço, né, uma professora, que sempre deixou claro que era farmacêutica, trazendo a comparação, né, das recomendações, trazendo um produto acadêmico, né, que era apresentado, mas sempre abrindo espaço para que os profissionais de saúde se colocassem, e nesse mesmo espaço também tinham profissionais da gestão municipal, que também contribuíram muito para discutir o contexto local dessas recomendações. Então, não é à toa que eu estou contando toda essa história, porque isso tem a ver, né, com o próprio método de adaptação, e eu vou reforçar isso mais para frente. Então, isso foi bem interessante. A gente, então, aqui tem, né, a carinha das pessoas, né? E algumas coisas foram acontecendo durante esse período que foram interessantes. Então, participou do projeto, né? Quem me chamou para fazer esse projeto, sabendo dos resultados do meu projeto inicial, foi a farmacêutica Karina, que é coordenadora da assistência farmacêutica. Eu não esperava, mas a gente teve a participação durante todo o ano do secretário adjunto de saúde, que é o Flávios. Quase todos os eventos ele ficou, né, do início ao fim, e ajudou bastante a discutir, inclusive se haveria a possibilidade de incorporar medicamentos, de incorporar exames, enfim, da gente fazer uma discussão com os profissionais de saúde. E também foi interessante porque os profissionais de saúde passaram a entender um pouquinho de como é essa política para o acesso, né? Muitos deles não conheciam os componentes de assistência farmacêutica, não conheciam como se fazia, né, para um medicamento entrar no SUS. Foi rediscutida a questão da REMUME na cidade, e isso está sendo feito principalmente agora, né? A Comissão de Farmácia Terapêutica já tinha um plano de resgatar, mas isso foi impulsionado por essas rodas,
então eles estão revendo isso. A questão dos conflitos de interesse, né, que muitas vezes os profissionais de saúde não estão atentos a isso, né, ou não foram alertados sobre isso na graduação, enfim, então a gente teve essa possibilidade de discutir a questão de embasar, né, a prática em evidências, e algumas coisas interessantes aconteceram durante o processo, como, por exemplo, a discussão, né, muito intensa da dose de ácido fólico na suplementação durante a gestação e até o período de suplementação, e o uso racional de omeprazol, que apareceu quando a gente discutiu as diretrizes, né, sobre doença do refluxo gastroesofágico, e isso se tornou assim tão necessário, né, que foi feito um segundo evento para intensificar as ações para desprescrição de omeprazol. A gente já tem o histórico, né, o relato mostrando que reduziu muito a dispensação de omeprazol e a prescrição de omeprazol para uso prolongado no município. Esse é um resultado bastante expressivo, a gente acabou de submeter para um resumo do COSENS, então algumas coisas interessantes aconteceram. Também no projeto, a gente tem a Magda, que é a apoiadora institucional da atenção básica lá em Diadema, a professora Cláudia Fegadoli, que é minha parceira, né, em vários projetos e que está mais à frente de intensificar as ações para desprescrição de omeprazol, o Sandro, que é meu aluno de mestrado, e a Natália, que é uma aluna que fez mestrado dentro do grupo de pesquisa, né, ela já concluiu o mestrado. Ela fez com a comparação, né, das recomendações sobre tratamento de hipertensão na atenção básica, né, e a Natália é uma colaboradora, né, ela continua ajudando nas coisas do grupo de pesquisa. Então, como eu falei, eu vou quebrar, né, os assuntos conforme o título, né, achei que era uma forma de até justificar esse título grande, né? Então, começo com diretrizes clínicas para nortear o cuidado. Então, toda vez que a gente ouve falar de protocolos e diretrizes, principalmente quem trabalha na atenção básica, e eu já fui uma dessas pessoas, por isso eu falo com muita tranquilidade, existem várias reações possíveis, mas duas bastante prováveis são, né, ficar desapontado com isso, né, por achar que não funciona, ou até ficar assustado achando que vai vir mais uma coisa para eu resolver, né, vão jogar de cima para baixo e eu não sei direito o que eu vou fazer com isso. Então, a gente sabe desses dilemas. E, em geral, essa reação acontece muito por causa dos desafios de implementação, que quem elabora esses protocolos e diretrizes muitas vezes não considera, né? Muitas vezes ou não considera o suficiente, né? Não conhece o contexto local suficiente para poder discutir melhor, para poder pensar nesses desafios de implementação e até para tentar transpor esses desafios de implementação. Então, o documento muitas vezes vira um documento morto, que a gente fala, né? Aquela lei que não pega. Então, isso a gente sabe que é bastante comum. Mas eu vou começar um pouquinho antes, até, discutindo o que é uma diretriz clínica, o que é um protocolo clínico, o que é um guia de prática clínica. Então, a gente tem uma série de nomes, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente tem uma miscelânea, eu vou mostrar um slide sobre isso. Isso não é um problema só no Brasil, mas acho que aqui no Brasil ele é intenso, né? Esse problema com as nomenclaturas. A EVIPNet, por exemplo, usa guia de prática clínica, né? Tem um curso da EVIPNet, né, sobre guia de prática clínica. No site do Ministério a gente tem protocolo clínico, a gente tem diretriz clínica e a gente tem protocolo clínico e diretriz terapêutica. Então, a gente tem uma miscelânea de nomes. Se a gente for procurar no PubMed, né, a descrição pelo MESH, né, do PubMed, seria, né, um trabalho, né, que vai
trazer uma série de direcionamentos ou princípios para ajudar os profissionais de saúde na tomada de decisão. E aí ele fala, né, quem pode elaborar, ele fala que pode ser tanto profissional, sociedades profissionais como governos, né, pode ser um grupo de experts, mas basicamente, né, ele usa uma definição bastante abrangente. Como eu falei, no site do Ministério, a gente tem algumas definições, então, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que a gente conhece bem como PCDT, né, para nortear o acesso a medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, e ele acaba tendo esse nome, embora a gente estranhe inicialmente, quando explicam para a gente faz algum sentido, né? Por que ele tem os dois nomes ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala de protocolos, a gente está sempre falando de uma coisa normativa. Então, os PCDTs, eles têm uma parte que é normativa, que não tem como a gente discutir isso, que é, por exemplo, dizer quais os medicamentos vão estar disponíveis no SUS. Isso é normativo. Agora, diretrizes, né, ou guias, eles trazem recomendações, eles não trazem normas. Então, eles não devem ser imposições, mas eles devem trazer recomendações. E nesse sentido, o PCDT, ele tem as duas coisas, porque a parte de diagnóstico, né, tem uma parte de descrição da doença, de diagnóstico, que é mais parecido com uma diretriz. E tem a parte normativa, que é de protocolo clínico, e por isso, né, decidiram usar esse nome comprido de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Já quando a gente tem as diretrizes diagnósticas e terapêuticas, né, em oncologia, são recomendações. Então, a gente não tem, né, normas nesse sentido. Ele mesmo já fala aqui, né, não se restringe às tecnologias incorporadas no SUS. Os protocolos de uso já são normativos, olha, ele mesmo fala, né, mas ele é restrito, né, a uma tecnologia específica, uma determinada doença ou condição. E aí, diretrizes nacionais brasileiras são diretrizes mais amplas, né, também só com recomendações. Eu gosto bastante de um site, né, do governo da Colômbia, né, do Ministério da Saúde da Colômbia, que faz uma distinção bastante clara do que é um guia de prática clínica ou uma diretriz clínica, e aí ele fala que é um documento informativo, que inclui recomendações para otimizar o cuidado do paciente, com base em uma revisão sistemática, que ele já usa, né, essa restrição, né, para dizer que uma diretriz clínica, um guia de prática clínica necessariamente tem que ser baseado em revisão sistemática da evidência e avaliação de benefícios e risco, né, e dano de opções disponíveis. Essa definição é muito baseada na definição do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, né? Então, o objetivo é recomendar o que se deve e o que não se deve fazer, e se produz, né, porque existe variabilidade na prática clínica, nem sempre explicada, né, pela evidência, porque é uma forma de atualizar o conhecimento dos profissionais de saúde, de auxiliá-los, né, a promover um melhor cuidado em saúde, melhorar a efetividade do cuidado clínico e da qualidade da atenção, e então, em síntese, né, é um produto importante que pode ajudar a melhorar a qualidade do cuidado. Eu gosto bastante desse slide, mas eu gosto muito mais desse aqui, que fala, né, sobre o que não é um guia de prática clínica ou uma diretriz clínica. E aqui eu acho que tem várias confusões, né, que são comuns. Então, não são protocolos de atenção, nunca são obrigatórias, não devem considerar a única opção disponível, né? Não
não impedem, né, não vão contra individualizar o cuidado ao paciente, que é uma crítica comum, né? Os guidelines, as diretrizes clínicas querem padronizar tudo e não dá para padronizar porque os pacientes são diferentes. Sim, mas elas são baseadas, né, em evidência, e a ideia é que elas vão se adaptar para a maior parte dos pacientes. Mas pode haver, sim, a necessidade de individualizar o cuidado para uma parcela. Não são receitas que se devam cumprir, né? Não são ferramentas contra a qual se julgue a atividade do profissional de saúde. Então, a diretriz diz isso, eu tenho que seguir, porque senão eu posso ser processado. Não, existe a conduta, né? É o profissional que decide a conduta, a diretriz é uma ferramenta para ajudá-lo, né? Não são para o controle de gasto em saúde, pelo menos não exclusivamente para isso, né? Não são modelos de atenção, é um dos componentes, né? E não são fechados para definir conteúdos de planos de saúde. Então, como ela não é normativa, ela também não pode definir isso. Então, nesse sentido, a gente já teria, por exemplo, que o PCDT não é uma diretriz clínica clássica, né? Então, a gente tem essas diferenças. Bom, além de discutir o que são diretrizes clínicas, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque são documentos que vão nortear a prática clínica, e para nortear a prática clínica, eles precisam ser bem elaborados, eles precisam ser elaborados com cuidado, com rigor de desenvolvimento. Então, esse estudo, né, ele é de 2010, e ele mostra, né, um aumento da publicação desse tipo de documento quando a gente olha no PubMed. Então, se você for procurar hoje, né, explodiu o número de diretrizes clínicas sendo publicadas. E nem tudo que está sendo publicado com o nome de guideline é, de fato, um guideline, uma diretriz clínica. Então, existem instrumentos, eu vou falar de alguns. Aqui ele usou um que é um dos mais usados, que a gente também usa no grupo, que é o AGRI, eu já vou falar dele, avaliando a qualidade de diretrizes. Então, o AGRI ele tem 6 domínios, né? E esse número aqui é uma porcentagem que quanto maior a porcentagem, quanto mais perto de 100, melhor seria, né? Então, a gente vê que algumas coisas foram melhorando ao longo dos anos. Então, em relação a definir bem o escopo do documento e o propósito do documento, o objetivo, isso foi melhorando ao longo do tempo, ainda não está em 100%, mas já melhorou bastante. O segundo tópico, né, o segundo domínio, é sobre envolvimento das partes interessadas, dos atores interessados no processo. A gente sabe que aumenta muito a chance de um documento efetivamente causar, né, uma ação, ele efetivamente ajudar na prática clínica, se eu tiver envolvimento das pessoas que vão usá-lo na elaboração, porque daí a gente já prevê uma série de coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Inclusive os pacientes, inclusive o que é importante para o paciente, né? Então, aqui avalia esse envolvimento, né, dos vários atores que seriam necessários para fazer um bom documento, uma boa diretriz clínica, incluindo pacientes. Então, a gente vê uma melhora expressiva, né, entre 88, 92, 93, 97, e depois isso estaciona um pouco. A gente já vou mostrar os dados mais recentes, mas não melhora na velocidade com que a gente gostaria. Também entre 92 e 93, esse período, né, de 88 a 92, 93 a 97, a gente vê uma melhora expressiva, que também depois acaba caindo um pouco na inércia, né, acaba não melhorando tanto quanto a gente gostaria, no rigor de desenvolvimento. O rigor de desenvolvimento, ele avalia o quão criterioso, né, foi o desenvolvimento, a elaboração desse documento, considerando
a saúde baseada em evidência, né? Os princípios de saúde baseada em evidências. Então, se foi feita uma busca sistemática da evidência, se foi avaliada a qualidade da evidência, como foram formuladas as recomendações. Então, tem uma série de perguntas a esse respeito. A clareza da apresentação também melhora, da mesma forma que escopo e propósito, né? Então, alguns guias, inicialmente, eles não eram muito claros de qual era a recomendação no final das contas, isso acaba melhorando. O calcanhar de Aquiles, que tem uma melhora significativa no início, mas depois acaba piorando de novo, é nas questões de aplicabilidade, né? Se a gente for usar a tradução literal, mas o mais indicado seria falar de implementação. Então, a gente sabe que as questões de implementação, elas são sempre desafiadoras, né? A gente vai discutir um pouco disso, do porquê. E a independência editorial também tem muito que melhorar, que é o que avalia, né, as questões de conflito de interesse, né, de clareza de quem financiou o guia e de qual foi a participação, então, de quem participou, de quem elaborou o guia, de quem financiou e elaborou. Esse é um outro estudo, né, publicado mais recente, em 2017, que compara períodos mais recentes, né, e aí a gente vê já que escopo e propósito melhorou bastante, né, do primeiro estudo para cá. O envolvimento de partes interessadas, principalmente nos últimos anos, teve uma melhora expressiva. O rigor de desenvolvimento melhorou, mas ainda está bem longe de 100%, né? E essa seria a base, né, do documento, porque se a ideia é que a diretriz clínica tenha que ser baseada em revisão sistemática, então isso aqui deveria estar muito mais alto, né, para a maior parte dos documentos. Clareza e apresentação melhora. A aplicabilidade continua sendo sempre o domínio com menor nota, e a independência editorial, a gente chegou no mais ou menos, né? Melhorou, mas ainda longe do que a gente gostaria. Bom, então tem vários instrumentos para avaliar a qualidade de guias, para avaliar a qualidade de diretrizes clínicas, mas o AGRI, ele é um instrumento validado, traduzido para vários idiomas, né? Mais de 20 idiomas, inclusive o português. Então, a gente tem o AGRI, inclusive a gente tem a honra, né, entre quem está assistindo, de ter o professor Ayrton Stark, que participou da tradução desse documento para o português e é um colaborador do grupo de pesquisa, né? Eu tenho a satisfação de tê-lo no grupo de pesquisa. Quando a gente fala, então, de avaliação de guias, a gente tem também a Rede Internacional de Guidelines, publicando em 2012, o que ela considera os componentes chaves, né, de um guia confiável e de alta qualidade. Só que se a gente vai ver esses componentes, eles todos estão no AGRI, né? Então, por isso que ele acaba sendo muito usado, né? Porque ele já contempla também esses componentes-chave. E, da mesma forma, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos estabelece alguns padrões, né, de qualidade para guias, e esses padrões também são muito parecidos com os da Rede Internacional de Guidelines, e todos eles estão previstos no AGRI. Então, eu vou acabar falando um pouquinho mais do AGRI, que foi o instrumento que a gente usou e tem usado para avaliação da qualidade de guidelines. É importante frisar que toda vez que a gente está falando de avaliação de qualidade de guidelines, na realidade a gente está falando da avaliação da qualidade, né, e transparência do relato sobre o processo de desenvolvimento desse documento. Então, se uma diretriz clínica parte do princípio que ela tem que ser baseada em revisão sistemática, ela tem que prezar, né, pelos princípios básicos da saúde baseada em evidências, que é ter muita transparência em como o documento foi elaborado, quem participou, se essas pessoas declararam um conflito de interesse, se as recomendações foram formuladas
presencialmente em uma reunião ou à distância, se foi usado um método formal de consenso para a formulação das recomendações, enfim, então tem uma série de requisitos. Além das vantagens do Agri 2, contemplar, né, dessa segunda versão do Agri, contemplar esses vários componentes chaves de um guia confiável e de qualidade, a gente tem a vantagem que o Agri, a colaboração Agri fornece, né, ferramentas para treinamento no uso do instrumento, um tutorial, tem exercício prático, e a própria plataforma facilita muito o uso do instrumento. Então, nesse sentido, é uma vantagem. A principal vantagem desse instrumento, a meu ver, é o manual. Ele tem um manual muito completo, que descreve muito bem o que deve ser avaliado em cada uma das questões. Então, isso é bastante interessante. Bom, e o que ele avalia, né? Ele tem 6 domínios, como estava aqui no slide anterior. Os domínios eu acabei falando antes, né? Mas aqui estão os 6 domínios agora em português. Cada domínio vai ter uma nota final, né? Cada domínio é composto por um número diferente de perguntas, né? Alguns têm 3 perguntas, outros têm 7 perguntas, mas a gente tem uma nota final, que é uma porcentagem calculada com base no número de avaliadores, que tem que ser entre 2 e 4, né? Então, um avaliador só não é o recomendável, tá? E considera o número de itens no domínio e a pontuação que foi obtida. Essa pontuação é obtida por meio de uma escala Likert, que vai de 1 a 7. Então, cada uma das perguntas, das 23 perguntas do Agri, elas são pontuadas com 1 a 7, né, por cada um dos avaliadores. Então, como é que funciona? No grupo, por exemplo, a gente tem usado 3 avaliadores. Então, a gente tem cada um dos avaliadores de forma independente, né, recebendo o convite para entrar na plataforma e fazer sua avaliação. Eles não conseguem ver as avaliações dos demais. Eles fazem a avaliação de forma independente, sem conversar, e depois a gente abre, né, as notas. A própria plataforma fornece um relatório com todas as notas e com o cálculo já das porcentagens, e eles discutem os itens com discrepância. Os critérios para definir discrepância podem ser diferentes entre os estudos. Nós consideramos que se tiver uma diferença de 2 pontos, ou seja, eu tenho um avaliador que colocou nota 3 e 2 que colocaram nota 5, ele já tem que discutir essa nota e entrar num consenso. Então, isso garante que a gente não tenha erros grosseiros na avaliação, porque um avaliador pode ter encontrado a resposta, né, para a pergunta do Agri no documento e o outro pode não ter encontrado, né? Então, eles discutindo resolvem essas questões e aí a gente tem uma nota final. O nosso primeiro trabalho, então, considerando todo esse contexto, né, de que eu trabalhei na atenção primária, que eu tinha interesse nisso, eu sou farmacêutica, então eu foquei, né, nas diretrizes clínicas que tinham recomendações para o tratamento farmacológico, né, de doenças crônicas. Escolhi doenças crônicas por um motivo muito simples, né, são doenças muito prevalentes. Eu sempre tive interesse também pela saúde do idoso, a gente sabe que esse é um problema bastante comum no idoso, então, por isso o interesse. Então, a primeira etapa do projeto foi se apropriar adequadamente do método e discutir a qualidade dos documentos que a gente tinha disponível aqui no Brasil. Então, em 2016, a gente publica esse estudo que avaliou diretrizes clínicas só aqui do Brasil, né, sobre 15 doenças crônicas. Então, a gente fez uma busca sistemática da literatura para encontrar esses documentos, né? Encontramos 26 documentos com recomendações para a prática clínica. Não são todos eles
guias de prática clínica ou diretrizes clínicas, se a gente for considerar o critério do Instituto de Medicina, mas a gente considerou que eram os documentos disponíveis para os profissionais de saúde no Brasil, né? Então, entraram os PCDTs, as diretrizes do projeto Diretrizes da MB e diretrizes de sociedades profissionais aqui do Brasil sobre 15 doenças crônicas, então, e o resultado, né, foi que, em relação à transparência de como esses documentos são feitos, a gente tem, né, uma qualidade muito baixa e uma qualidade um pouco melhor, embora ainda tivesse que evoluir. Isso a gente está falando, então, de guias publicados até 2015, né, a gente publicou isso em 2016, do Ministério da Saúde. Então, todos esses 6 que tiveram uma qualidade melhor foram os PCDTs do Ministério da Saúde. Então, minimamente, eles seguiam um método, né, que eles tinham proposto, embora ainda pudesse melhorar, a gente já via uma qualidade melhor desses documentos. Qualidade no sentido de transparência de como eles foram elaborados, o que seria, né, entre aspas, entre muitas aspas, sinônimo de confiança que eu poderia ter nesse documento. É importante frisar que mesmo documentos de baixa qualidade, do ponto de vista do agree, do ponto de vista do relato, não significa que esses documentos vão trazer recomendações erradas. O agree, ele não avalia isso, ele avalia somente a qualidade do relato e transparência do processo de elaboração desses documentos. Então, o próximo passo, né, no nosso projeto seria avaliar essas recomendações, olhar melhor essas recomendações. Bom, então, doenças crônicas não transmissíveis é a outra parte do título. Eu não vou me alongar, vocês viram que eu já falei de doenças crônicas assim, de uma forma muito breve. Eu acho que o interesse maior não é eu trazer dados de prevalência de doença crônica e de importância de doença crônica no nosso contexto, né, e não só no Brasil, no mundo todo. Então, por isso eu só trouxe essa figura para nos lembrar que além da questão da doença crônica, né, da prevalência de doença crônica, a gente ainda tem o desafio do envelhecimento e do acúmulo dessas doenças crônicas, o que a gente chama de multimorbidade. Então, a gente tem outros dilemas ainda pela frente. E aí, por que atenção primária? Eu também já expliquei que eu fui, né, farmacêutica na atenção primária, e tem um motivo a mais do porquê na atenção primária. Bom, esse projeto, ele começa com a ideia de que, bom, eu fui procurar os documentos aqui no Brasil, eu falei que tinham 26 documentos, 6 eram do Ministério, mas eu falei que eu procurei para 15 doenças crônicas. Então, de 15, só 6 tinham documentos do Ministério. Então, a gente sabe que não tem para todas as doenças crônicas. Eu acho que o mais evidente, né, o que chamaria mais atenção é, por exemplo, diabetes, que não tem, vai ter agora, né, porque teve a incorporação de insulinas análogas, mas a gente não tinha, né, e depressão que não tinha na época, e a gente continua não tendo ainda documentos, né, um documento, um PCDTs, né, sobre depressão no Brasil. Então, por essa falta, né, desses documentos e por sentir no dia a dia a necessidade de ter esses documentos no nosso idioma e adaptado para o contexto onde a gente vive, eu escolhi esse tema da atenção primária. Teve um outro motivo também. Quando a gente fala de adaptação de guidelines, de adaptação de diretrizes clínicas, é comum a gente escutar, mas nós não somos o Reino Unido, nós não somos a Escócia, nós não temos condições disso. Mas pegar esses documentos e trazer para o contexto brasileiro não vai funcionar, porque até você fazer isso já saiu um novo, porque o que eles têm disponível é muito diferente do que tem aqui. Tudo isso a gente ouviu no começo. Na atenção primária não é bem assim. Primeiro que as coisas mudam nessa velocidade toda na atenção primária, é diferente, por exemplo, da área da oncologia, que muda muito,
né, com uma velocidade muito grande. E segundo que, quando a gente olha os documentos, as diretrizes clínicas internacionais, principalmente as de boa qualidade, o que a gente vê é que elas recomendam mais as classes terapêuticas e não medicamentos específicos, até porque falta evidência, muitas vezes, para recomendar um medicamento específico de uma classe, né? A diferença de efetividade e segurança muitas vezes não é tão grande assim. E também são classes que a gente, na maior parte das vezes, a gente tem na Rename. Então, esse estudo a gente já fez, teve uma aluna minha de TCC que já fez esse estudo, a gente está para publicar isso, mas comparando as classes, né, os medicamentos que são recomendados nos guias de boa qualidade para essas doenças todas, a gente vê defasagem em relação à depressão, que faltam opções terapêuticas, né, na Rename, e alguma coisa de diabetes, mas do resto, a gente tem o mínimo. Não é que a gente tem tudo, não é que a gente tem o melhor, mas o mínimo a gente tem sim, e seria possível sim fazer a adaptação desses documentos pensando na atenção primária. Então, agora eu vou para a última parte, né, onde a gente fala de se é possível adaptar e o que eu tenho que avaliar para dizer se é possível ou não fazer a adaptação de diretrizes clínicas. Então, para dizer se é possível adaptar, eu não tirei essa ideia, né, do nada, eu também não inventei a roda, não é uma coisa que, eu, né, comecei isso. Então, desde 2002, a Alemanha já faz isso, né, principalmente para doenças crônicas. Eles começam a publicar sobre isso até antes, porque o programa estava sendo organizado, mas ele começa, né, efetivamente com mais propriedade a partir de 2002, e o que eles fazem? Eles identificam guias, avaliam a qualidade, selecionam os de boa qualidade e discutem as recomendações, né? Comparam as recomendações e enviam para que as províncias tomem as decisões baseadas no contexto local, que é bem o processo de adaptação. E aí, em uma apresentação de alguns anos atrás, eles falam que o principal desafio são recomendações discordantes. Então, o que seria isso? Mesmo 2 guias de boa qualidade, elaborados, né, com muito rigor e transparência, podem trazer recomendações diferentes. E isso acontece por causa do contexto local. Então, por causa do custo, por causa da cultura local, por causa da aceitação daquela intervenção, né, que é pelos profissionais de saúde, pelos pacientes. Então, tem várias outras coisas além da evidência na hora de formular recomendações de diretrizes clínicas. Então, esse seria o maior desafio, porque eu precisaria escolher entre uma dessas recomendações. Além da Alemanha, que faz isso há bastante tempo, a Arábia Saudita fez uma parceria com a Universidade de McMaster para elaborar guias, né, para elaborar e adaptar guias para o contexto local deles. E aqui eu me identifiquei muito porque eu sempre quis aproximar, né, a universidade do serviço, e eu vi nesse projeto uma possibilidade. Então, pensei em alguma coisa parecida com isso aqui para o Brasil. E aí eles falam, né, que eles vão desenvolver esses 12 guias, eles de fato desenvolveram, né, com a ajuda da McMaster. O que eu mais gosto é dessa parte onde eles falam das responsabilidades de cada um no processo, né? Então, a McMaster ficou responsável pela parte metodológica, né, como era esperado, a adaptação de diretriz clínica, da mesma forma que a elaboração tem uma parte de pesquisa, né, que precisa ser feita e que os profissionais que estão no serviço muitas vezes não têm condições de fazê-lo, ou porque não têm as habilidades, né, as competências necessárias para fazer isso e capacitá-los para fazer esse trabalho não seria viável, né, considerando também o acúmulo de funções, que a gente sabe que a maioria das pessoas que trabalham nas comissões de farmácia terapêutica, por exemplo,
não são exclusivas, né, da comissão de farmácia terapêutica, acho que ninguém deve ser. Então, quase sempre, 99% das vezes, a gente tem profissionais que têm múltiplas, né, funções. E a McMaster, então, ficando com essa responsabilidade, e o governo, né, da Arábia Saudita responsável por coordenar, né, os grupos, né, que vão ajudar nesse desenvolvimento de guideline, né, para formar os painéis, para formular as recomendações e fazer a ponte entre o serviço e a McMaster. Então, a gente vê isso. Aqui no Brasil, o próprio Ministério da Saúde, além de ter uma diretriz, né, metodológica sobre a elaboração de guias de prática clínica ou de diretrizes clínicas, eles também têm, né, publicado um documento sobre adaptação de diretrizes clínicas, né? Então, considerando o contexto local, a gente poderia dizer que o Ministério não estaria fechado a essa possibilidade. Mas por que adaptar? Né? Por que fazer a adaptação? Então, primeiro a gente precisa pensar que fazer uma diretriz clínica do zero, fazendo revisão sistemática para cada uma das perguntas, não é uma tarefa simples nem barata, né? E se eu já tenho documentos de boa qualidade, né, feitos com muita transparência por outros grupos, por que não usar? Né? Isso já foi feito em outros países e tudo mais. O outro grande dilema é, vocês já viram naqueles resultados prévios que eu mostrei, que o calcanhar de Aquiles sempre é a implementação. Então, por que eu vou gastar um tempo enorme com esse processo? E por que eu não priorizo, então, o processo de implementação, né, de discussão das barreiras de implementação? Então, essa é a ideia. Por que eu trouxe essa figurinha do ecossistema da evidência? Porque se a gente for considerar, tem muitos atores. E a implementação precisaria, né, de contato com todos esses atores. Eles até falam de uma figura que é alguém que seria específico, né, para trabalhar só a implementação. A gente sabe que isso é bem difícil da gente ter, mas minimamente a gente poderia pegar esses documentos já elaborados com rigor, né, com transparência, adaptar para o contexto do Brasil, porque não é só traduzir, né, a gente precisa ver se isso faz sentido no nosso contexto e gastar mais tempo, então, com a implementação, com formas de fazer essa informação chegar aos profissionais de saúde que estão nos serviços. E aí, como adaptar, né? Existem vários métodos para adaptação, uma revisão sistemática achou, acho que 24 possibilidades, mas a maior parte delas são a adaptação desses dois principais. Né? Então, a gente tem o ADAPT, que é um produto, né? Ele não é específico da Rede Internacional de Guidelines, mas a Rede Internacional de Guidelines considera que esse é um método adequado, né? E o Grade Development, que é mais recente. E a principal diferença entre eles é que o ADAPT fala de comparação de recomendações e partir das recomendações para fazer a adaptação, enquanto o Grade Development fala de partir das recomendações para reavaliar a evidência, né, refazer essas buscas para fazer a nova recomendação. Então, o final do processo é diferente, mas o início do processo é sempre o mesmo, não só nessas duas ferramentas, mas em todas elas. Todas essas ferramentas prevêem que eu identifique guias, né, identifique diretrizes de outros países, identifique diretrizes do mundo todo, selecione, principalmente com base na qualidade, né, na transparência de elaboração, e depois decida se eu vou adotar ou adaptar. E adotar tem a ver com contexto local muito semelhante, então Escócia e Reino Unido às vezes faz isso, né, porque tem um contexto local semelhante, mas a maior parte vai precisar, né, fazer adaptação, que é
ver se aquilo está adequado ao contexto local e fazer a reformulação até da frase, né, para fazer sentido no contexto local. Pensando nisso, que a gente tem essas duas primeiras etapas que são semelhantes em todas essas ferramentas, a gente montou, então, um projeto, que foi o projeto, né, de pós-doutorado e que também fez parte do doutorado da Caroline, que avaliou a qualidade, então, e fatores, né, relacionados com a qualidade de guias do mundo todo, né, sobre o tratamento farmacológico de doenças crônicas, de 15 doenças crônicas, as mesmas 15 que nós já tínhamos avaliado aqui para o Brasil. Então, a gente publicou esse artigo no ano passado, ele acabou de fazer aniversário de 1 ano, né? E aí os principais achados, que a maioria dos documentos que a gente encontrou, de novo a gente usou um conceito de guia de prática clínica bastante amplo, né? A gente considerou qualquer documento com recomendações para a prática clínica, pensando que esses documentos poderiam ser usados por qualquer profissional de saúde. Dos 421 documentos que a gente avaliou, só 99 tinha o critério que a gente considerou mínimo como de alta qualidade. E o critério nem era tão rigoroso assim, o critério era ter uma nota maior ou igual a 60% no domínio que avalia aspectos, né, relacionados à saúde baseada em evidências, a como lidar com a evidência, que é o domínio 3 do AGRI, que é o rigor de desenvolvimento. Então, menos de 1/4 desses documentos que a gente avaliou foram considerados de alta qualidade. E aí, avaliando alguns fatores que poderiam contribuir para um documento ser considerado de alta qualidade, a gente encontrou que documentos que relatavam o financiamento tinham 10 vezes mais chance, né, de ser de alta qualidade. Então, fica a primeira dica, né, se eu não vou usar o AGRI como um todo, porque não é tão simples assim, demanda tempo, pelo menos, né, olhar se relata o financiamento, que fazer uma diretriz de alta qualidade demanda muita gente, né, então, quanto mais autores a gente viu, maior a qualidade, e que quando tinha alguma relação com uma instituição governamental, quando o governo fez ou encomendou o guia, ele tinha também 10 vezes mais chance de ter qualidade, e isso tem a ver com o compromisso, né, que essas instituições acabam tendo com a transparência, né, então elas acabam tentando ser bastante transparentes nesse sentido, e também tem a ver com programas de desenvolvimento de guias, né, de diretrizes, que são feitos por alguns países, como o Reino Unido, a Escócia, a Colômbia, que eu gosto de citar porque é um país que não é rico, que nem tem um sistema de saúde que é considerado um dos melhores, mas ainda assim os documentos foram bem elaborados. E fatores que não foram associados à alta qualidade, que não influenciaram o ano de publicação, a região, né, de onde veio o guia. Então, guias europeus são melhores que os latino-americanos. Não, não necessariamente, né? Eu preciso ver guia a guia. A versão do documento, se era a primeira versão, se era uma versão atualizada, e se ele tinha um escopo amplo, né, falando de todas as etapas do cuidado, ou se ele tinha um escopo estreito, falando, por exemplo, só de diagnóstico, aliás, só de tratamento, né, porque a gente olhou só isso. E aí a qualidade dos guias variou bastante, mas essa deve ser uma preocupação de todos os países, né, não é uma preocupação de países pobres, a qualidade. Aqui a gente tem os resultados, né, da mesma forma que eu mostrei daqueles outros estudos. Então, aqui a gente tínhamos guias publicados entre 2011 e 2017, lembrando que, de novo, era só para doenças crônicas, no contexto da atenção primária, e que tinham recomendações para o tratamento farmacológico. E a gente vê um perfil semelhante, né, com as maiores notas para escopo e propósito e clareza de apresentação, rigor de desenvolvimento batendo na trave, né, não sendo tão bom assim,
o calcanhar de Aquiles, que é as questões de implementação, e a independência editorial, mais ou menos, né? Então, a gente vê esses resultados. E há essa questão da implementação, de novo, né, sendo reforçada, que era um dos motivos do porquê adaptar. Então, o ADAPT, ele prevê algumas etapas, né? Nós, no projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo, a gente faz algumas dessas etapas, e agora, no final, né, nesse projeto, a gente nos primeiros projetos, a gente fazia até aqui, né, até avaliar as diretrizes. E agora a gente efetivamente está selecionando, está comparando recomendações e está indo para essa etapa final de produção da diretriz final, tanto no projeto de Diadema, que está previsto para fazer esse ano, como nesse projeto para financiado, né, para a elaboração do aplicativo e do curso. Só para finalizar, né, eu não fiz nada disso sozinha, nem estou fazendo sozinha, né? Eu tenho colaboradores que ajudam bastante, né? Aqui tem só os colaboradores que não são alunos propriamente do projeto, né? Mas o professor Ayrton Stein está desde o início, né? Que é aí do Sul. A professora Eliane Ribeiro, né? Que teve vários alunos defendendo doutorado e mestrado dentro do projeto. A professora Nicolina, da Faculdade de Saúde Pública, que foi minha supervisora durante o pós-doc e é uma amiga e participa do projeto. Hoje, mais recentemente, então eu tenho a parceria da professora Cláudia Fegadoli nesse projeto financiado, do professor Aécio, que é da Medicina da Unifesp. O Adalton e o Alfredo são duas pessoas que estão sempre ajudando de alguma forma o grupo. E tem os alunos, né, que a gente começa com um grupo bem pequenininho, né, com poucos alunos, tinha até a filha da Natália aqui engrossando, né, o grupo. Depois depois de meses, né, 5 meses, a gente já estava com um grupo bem maior. Aqui são fotos, né, de 2019, essa é do nosso último encontro. E esse foi o nosso encontro de final de ano, vocês veem que já tem bem mais gente, e nem metade do grupo estava aqui, né? A gente tem muito mais gente que participa de alguma forma e que nem sempre tira as fotos, né? Para quem quiser saber mais, tem o site, para quem quiser entrar em contato, tem o e-mail, a apresentação fica disponível, e agora fico disponível para pergunta, tentei cumprir o tempo de 1 hora para dar tempo de vocês perguntarem. Não sei se eu falei muito rápido também, mas fico disponível. Oi, Daniela, não falou rápido não, foi ótimo. Eu vou abrir para perguntas, eu não sei se vocês querem ir escrevendo aí no chat. Eu fiquei conversando aqui, a gente está com os residentes que atuam no hospital, né, não na APS, mas de qualquer maneira, o quanto que toda essa metodologia pode ser aplicada em diferentes setores, né? Sim. A gente tem vários, protocolo de tromboembolismo, né, protocolo de profilaxia dentro da UTI, então, assim, tem várias coisas que a gente poderia pensar. De profilaxia, por exemplo, para profilaxia cirúrgica com antimicrobiano especificamente, a gente fez uma comparação das recomendações dos guias de alta qualidade. Então, a gente já tem até, vou colocar o link aqui, mas todas as pesquisas que já estão publicadas estão no site também. Mas tem um potencial enorme, dá para fazer para várias outras áreas, né? Sim, e tu poderia falar então um pouquinho dessa questão de como que na APS repercutiu, assim, que essa apresentação, por exemplo, eu identifiquei o protocolo de cuidado por uma doença específica, né? Acho que tu comentaste comigo, por exemplo, da depressão. Como que foi essa discussão, assim, que resultados mais específicos de uma doença, talvez, que resultados que vocês tiveram na prática? Então, olha, dos resultados mais específicos, só um parênteses, né? Eu estou vendo o Davi aqui falando que trabalhou comigo,
Eu estava, como se diz, desconfiada que era ele, eu já ia até perguntar. O Davi foi meu técnico enquanto eu fui farmacêutica no Jaguaré, e hoje ele é farmacêutico em imunidade básica também. Então, é um prazer ter, né, a gente reencontrar as pessoas dessa forma. Eu acho que mais fácil de falar de resultado prático, né, é do que está acontecendo em Diadema, porque do projeto para desenvolver o aplicativo, a gente está refazendo, né, todas as etapas agora, a gente está terminando, inclusive, e vai começar a fazer agora o aplicativo. Mas, em Diadema, o que foi bem interessante é que, durante esses meses, em 2019, a gente fez discussões mensais sobre várias das doenças, né? E algumas coisas surgiram durante essa conversa. Então, primeiro, a falta de compreensão de como o sistema é organizado e como entra um produto no sistema. Então, embora a gente estude ATS, fale de ATS, considere que isso tudo está muito claro, para os profissionais que estão nos hospitais, na atenção básica, nem sempre, né? Assim, uma boa parcela, às vezes, não sabe o que é Conitec, sabe que existe uma Rename, mas não sabe como que esses medicamentos foram para lá. As questões de financiamento, por exemplo, principalmente os médicos, né, não conheciam essa coisa de ter componentes, de que um medicamento que está disponível na Rename tem um financiamento que torna mais fácil para o município incorporá-lo na REMUME, né, na Relação Municipal de Medicamentos. Então, esse foi um resultado secundário, digamos, desses encontros mensais. Falando especificamente dos guias, o que foi interessante? Primeiro, na discussão, eles perceberem, né, que não faltava tanto, se não tiver falta de medicamento, que a gente já entra em outro assunto, não faltavam, não tinha falta, né, de medicamentos na lista, tanto quanto eles achavam. Né? Então, assim, eu acho que precisa de valsartana. E aí eles viram que nenhum guia recomendava especificamente valsartana. Né? Falava da losartana, mas também não falava da losartana, falava da classe. Né? E isso porque não tinha uma evidência clara de que um era muito superior ao outro. Algumas coisas surgiram na conversa que foram muito interessantes. Então, para a depressão, a gente discutiu muito. Diadema, por exemplo, é uma cidade que tem todas as unidades básicas de saúde com estratégia de saúde da família e que tem psicólogo, eu acho que em todas, mas se não todas, a maioria delas. Então, a gente discutiu, para tratamento de depressão, primeiro se recomendaria terapia. É viável mesmo tendo psicólogos? E aí a gente discutiu que mesmo tendo, não seria viável para todo mundo. Então, será que talvez não seria interessante discutir um grupo, né, uma parcela da população para a qual seria mais interessante fazer isso? Então, nem sempre as discussões foram fechadas, mas elas abriram novas discussões no município que eles estão fazendo agora para reorganizar. Em hipertensão, por exemplo, uma das coisas que apareceu muito foi, né, a gente está tendo um dilema grande com os novos parâmetros recomendados pela associação, pelo Colégio Americano de Cardiologia para diagnóstico de hipertensão. E aí a gente discutiu muito, né, a diferença dos parâmetros recomendados pelo Colégio Americano e pelo ESC, né, pela Europa, e qual que seria mais apropriado aqui para o Brasil, e como os critérios foram desenvolvidos, considerando um estudo com um protocolo muito rigoroso de como avaliar, como mensurar a pressão arterial, e que essa forma de mensurar a pressão arterial seria totalmente inviável nas unidades básicas de saúde de Diadema. Então, que não fazia sentido, né, usar parâmetros mais restritos se eu não conseguiria medir a pressão daquela forma. E aí
começou inclusive uma discussão sobre compensa pedir para o paciente medir pressão em casa, compensa pedir para a equipe de enfermagem fazer essa mensuração na UBS, só compensa se elas tiverem capacidade técnica de fazer. Então, como é que a gente melhora a capacidade técnica delas fazer? Algumas coisas eles já tinham intenção de fazer, mas talvez foram impulsionadas por essas discussões. Em diabetes, a gente discutiu bastante, e aí ficou muito a questão de como monitorar a questão da insuficiência renal, não da insuficiência renal, mas da função renal, para um paciente que usa metformina há muito tempo. Então, a gente discutiu muito o contexto local, né, da questão dos exames, do que tinha disponível e não. Mas eu acho que as duas discussões que mais foram intensas e que mais provocaram mudança no município foram sobre o ácido fólico durante a gestação e o omeprazol. Né? O ácido fólico, a gente discutiu, né? Eu sempre apresentava as recomendações, né? Apresentava a comparação das recomendações, então eu não tirava nenhuma informação e eles diziam se aquilo era aplicável ou não. E a dose de suplementação do ácido fólico era muito menor, né, do que a que eles estavam usando, porque eles estão usando comprimido, né, de 5 miligramas. A maior parte, muitos municípios só tem o comprimido, não tem o ácido fólico gotas. E aí começou-se uma discussão da necessidade do ácido fólico gotas, começou-se uma discussão sobre será que esse ácido fólico gotas seria bem aceito pelas gestantes, porque a gente já tem uma dificuldade que elas tomem comprimido, elas vão tomar gotas, né? Começou também uma discussão, mas São Paulo tem o ácido fólico gotas, então eu posso mandar minhas pacientes para São Paulo? E aí a gente discutiu a organização do SUS que não funciona assim, que não deveria ser assim, pelo menos. E aí, como tinham profissionais da gestão, também já começou a se discutir a viabilidade de incorporar ou não o ácido fólico gotas no município. E, a princípio, achou-se que era viável, agora já está se discutindo que não é tão simples assim, porque a gente estaria falando de mais ou menos R$8 a mais por gestante. Também se discutiu que a suplementação de ácido fólico ela é essencial nos 3 primeiros meses de gestação, e se a maior parte das gestantes a gente identifica em diadema durante os 3 primeiros meses de gestação, e nem sempre, né, muitas vezes não, porque não são gestações planejadas. Então foi assim muito rica, né, porque acabou gerando toda essa comoção, e agora a ideia mesmo é fazer a adaptação e gerar as diretrizes. No caso do omeprazol, em 2018, eles tinham pedido, né, uma capacitação sobre omeprazol. Então, a gente eu e a professora Cláudia, fizemos uma primeira conversa, foi interessante, mas a gente não fez um trabalho continuado sobre ele. Quando foi em setembro, a gente teve a roda de conversa sobre doença do refluxo gastroesofágico, que é uma das principais indicações do omeprazol. Então, a gente retomou esse assunto e eu mostrei para eles, eu pedi os dados, né, e mostrei para eles alguns dados de Diadema, da dispensação que estava acontecendo nas UBSs, né, e aquela coisa de ter uma parcela grande das dispensações com mais de 100 cápsulas de omeprazol, que não teria muito sentido para a enorme maioria, né, dos pacientes, seria a exceção da exceção, e também a questão de que muitos pacientes estavam usando omeprazol por um tempo prolongado, né, muito mais do que 60 dias. Então, a gente fez uma discussão em cima dos dados de Diadema. Isso traz uma riqueza para a discussão, porque daí não é o que aconteceu no Reino Unido, né, é o que aconteceu em Diadema. E aí, com base nesses resultados e no que falava as diretrizes, lá mesmo se tomou a decisão de se fazer um segundo evento só sobre o omeprazol, reforçando o conteúdo que a gente já tinha apresentado em 2018, mas não só reforçando, como também discutindo como que a gente poderia fazer para capilarizar essa informação na UBS. E mesmo na roda de conversa de setembro, já ficou muito claro
que a gente considerava que os ACS, os agentes comunitários de saúde, teriam um papel essencial nessa história, porque eles influenciam muito os pacientes, eles têm um contato muito direto com os pacientes e que seria muito interessante abordar com eles. O que a gente sabe que aconteceu é que em outubro a gente tinha planejado fazer o evento com os agentes comunitários, foi difícil de fazer porque é difícil tirá-los das unidades, né? Tinha uma questão logística. Então, a gente pediu pelo menos 2 profissionais de cada UBS, variados, qualquer profissão. E aí vieram médicos, enfermeiros, farmacêuticos, e a gente discutiu muito a necessidade que eles se apropriassem disso e eles levassem essa discussão para o UBS. E aí a gente tem relatos, né? E aí é relato mesmo, porque isso não foi programado para ser um projeto de pesquisa, dos médicos discutindo, né? O médico que tinha participado da roda ou desse segundo evento em outubro, comentando com o que estava na UBS sobre o omeprazol, os farmacêuticos relatando para a coordenadora de assistência farmacêutica a mudança na prescrição, então mandando, né, prescrições com omeprazol para 14 dias, e eles sendo incentivados, né, também por ver isso acontecendo. E agora a gente consegue ver já uma redução expressiva, mas assim, bastante expressiva, no consumo de cápsulas de omeprazol em diadema. Então, isso foi bem, acho que foi das experiências a que já teve um resultado prático mais fácil de medir, mais importante. Mas a gente percebe um clima, né, de uma vontade de discutir evidência e de fazer isso funcionar, a ponto deles pedirem para o projeto continuar esse ano. Então, esse ano a gente já tem, de novo, as datas de março até novembro de reuniões mensais para discutir alguns dos temas. Está sem o seu áudio, Karine. Eu anotei aqui, a gente precisa conhecer as evidências, avaliar a qualidade das evidências, mas um ponto chave que deixou muito claro é essa difusão do conhecimento, essa implementação na prática, assim, né? Não tem como a gente pode ter a melhor coisa no papel, mas se ela não tiver essa discussão, essa justificativa de por que as coisas são assim ou não são assim, por que é importante, né, falar com a equipe toda, incluir, fazer eles participarem, terem esse conhecimento de quais são os processos que envolvem, né, o cuidado do paciente. Então, me parece muito completo esse projeto, assim, é lindo de ver todo o alcance e o potencial que ele tem. Assim. E daí, só para eu entender na prática, vocês têm essas diretrizes publicadas como diretrizes do município, assim, também? Então, isso é o que vai acontecer esse ano. Ano passado, a ideia era fazer isso, mas eu não tinha condições físicas e psicológicas, porque, assim, quando foi em fevereiro, a gente discutiu, vamos fazer? Vamos. E aí começou. Só que isso não foi planejado como um projeto estruturado. Então, assim, você leva os resultados da sua pesquisa uma vez por mês para nós? Leva. Mas você sabe que transformar resultado de pesquisa em uma coisa palatável para os profissionais de saúde não é uma coisa que a gente faz com pouco tempo. Então, assim, mensalmente eu tive um trabalho grande, os meus alunos ajudaram para montar essas apresentações. E a gente teve um cuidado muito grande de não montar como uma aula com o que eu achava, mas de eu mostrar efetivamente os resultados da pesquisa. Tanto é que a gente tinha uma preocupação de que isso pudesse ficar um pouco maçante para os profissionais, mas a gente achou muito importante eles terem a certeza, né, de que a gente estava trazendo os resultados de uma revisão sistemática, que a gente não estava com achismo, né? Então, que a gente estava muito... Era a ideia de construir a confiança deles no processo. Então, a gente fez isso durante 2019. Agora, 2020, a gente já tem isso mais estruturado, isso já, né, já começou.
Tanto é que, inicialmente, a gente montou uma área restrita no site onde a gente veiculava essas comparações das recomendações. Agora, o que a gente está fazendo? A gente já tem previsto, né, que antes de ter a roda, a gente vai apresentar essa comparação das recomendações para um grupo menor de profissionais lá de Diadema, discutir com esse grupo menor e fazer uma versão preliminar do documento para ser apresentado na roda. Aí a gente vai ter um período de consulta pública de pelo menos 30 dias, para se as pessoas quiserem se manifestar, e aí sim sai a diretriz de Diadema. Então, esse ano é esse o processo. É isso que está previsto para esse ano. Que legal, parabéns, Dani, por esse desafio enorme, assim, eu acho que tem toda essa tua trajetória da prática na atenção primária, né, que contribui para essa aplicação, né, de todas as diretrizes e todos esses instrumentos que vêm da saúde baseada em evidência, mas que são necessários que a gente implante, que a gente aplique, né, então, assim, quanto é importante a gente estar acompanhando, né, essas novidades não novidades, mas essas tendências de a gente usar melhor evidência, mas ao mesmo tempo de a gente discutir com as pessoas que realmente vão usar, né? Assim, acho que é realmente um trabalho muito completo e bem aplicado, assim, à prática, assim, meus parabéns. E eu fiquei pensando muito em como trazer isso de uma forma que tivesse relação com o cuidado farmacêutico, mas eu acho que o farmacêutico só vai conseguir fazer cuidado e até fazer os acompanhamentos específicos, né, de segmento farmacoterapêutico que a gente quer fazer, que eu já fiz na UBS, enfim, quando a gente, de fato, se integrar com toda a equipe, né, e falar a mesma língua. Então, eu acho que muitas vezes o farmacêutico é visto como aquele profissional que traz a evidência sobre medicamento, e eu acho que esse é um papel importante do farmacêutico clínico, mas tem que ser integrado com os outros profissionais. Então, não faria sentido fazer só com os farmacêuticos e depois se levar para a UBS, né? Perfeito. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta ainda, senão a gente vai, está quase chegando no horário de a gente encerrar. Tem 5 minutinhos para meio-dia, quer dizer. Mas eu agradeço muito esse Franci Kleber é o quê? A diretriz e recomendações, cuidados... Essas diretrizes são diretrizes gerais, assim, de recomendações sobre cuidado em doenças crônicas, né? No caso aqui, a gente está falando de diretrizes específicas para cada uma das doenças crônicas. Então, hipertensão, diabetes, depressão, demência, e as 15 a gente tem no site. Sim, acho que é um local muito importante para consulta, né, para as pessoas que estão nos assistindo, assim, e que é uma informação que vocês estudaram, enfim, se debruçaram sobre ela e estão disponibilizando para as pessoas consultarem. Assim. A gente pode fazer o mesmo processo, usar, por exemplo, essas evidências que vocês disponibilizaram e tentar aplicar no meu município, por exemplo? Sim, só que a gente não colocou ainda todas as comparações disponíveis lá no site, porque alguns artigos estão em processo de revisão, então a gente ainda não disponibilizou tudo, mas se me procurar a gente pode ir conversando, isso não é nenhum problema, a ideia é que seja capilarizado mesmo. Tá bem. Então tá, Daniela, muito obrigada, né, pela tua participação, pela tua disponibilidade e parabéns pelo projeto do grupo, por todos os envolvidos, assim, pela aplicação prática, eu acho, desse projeto que vocês vêm desenvolvendo, né? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a gente encerrar e também desejo, então, a todos um bom final de semana, né? Não, só agradeço bastante a oportunidade de divulgar o projeto e de compartilhar um pouco da experiência. Tá bem, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.